Olá, bem-vindos à nossa análise detalhada do Bolsa Família para 2025. Hoje a gente vai desbravar um guia prático sobre esse programa, né, tão importante aqui no Brasil. A ideia é entender a fundo mesmo como ele funciona, sabe? Desde o cadastro até como receber. Isso mesmo. O objetivo é clarear o caminho, né? Mostrar quem tem direito, os valores que estão valendo agora para 2025 e, principalmente, como é que faz para navegar por todo o processo sem cair naquelas armadilhas, né, que podem atrasar ou até bloquear o acesso. Sim, que podem impedir o acesso a um direito, né? Exato. Queremos que esse guia vire conhecimento prático mesmo. Perfeito. Então, vamos organizar as ideias, focar nos detalhes que realmente importam e entender a lógica por trás, né? A missão é deixar tudo mais claro. Então, vamos lá. Começar a desembrulhar isso. Partindo do básico, o que é exatamente o Bolsa Família? Olha, essencialmente é um programa de transferência de renda do governo. Mas tem uma condição, sabe? O governo oferece um auxílio financeiro todo mês para famílias que estão em situação de vulnerabilidade, pobreza ou extrema pobreza. Só que ele exige contrapartidas, principalmente na área da saúde e da educação. Ah, as famosas condicionalidades. Isso. O foco é duplo, né? Combater a pobreza agora e também investir no futuro, para tentar quebrar o ciclo da desigualdade. E ele tem uma história, né? Não surgiu do nada, assim. Não, de jeito nenhum. Ele foi criado lá em 2003, né? Foi uma unificação de vários outros programas que já existiam. Bolsa Escola, Vale Gás. Lembro desses. Pois é, a ideia foi simplificar, deixar a gestão mais eficiente. E é interessante notar, o guia que a gente está usando até ressalta isso, que ele foi substituído pelo Auxílio Brasil, né? Temporariamente, em 2021, mas ele voltou. E as regras, os benefícios do Bolsa Família atual são muito parecidos com os daquele programa. Muita gente ainda confunde um pouco. Entendi. Faz sentido. Agora, a pergunta-chave, né? Quem pode receber? Qual é o critério principal para ser elegível em 2025? O critério fundamental é a renda familiar por pessoa, a chamada renda per capita, né? Para 2025, essa renda não pode passar de R$ 218 por mês por cada pessoa da família. Esse é o valor que define a linha de extrema pobreza para o programa. Certo, R$ 218 por pessoa. E quando a gente fala família por programa, o que isso quer dizer? Por exemplo, se alguém mora com uma amiga, divide as contas, como fica? Ótima pergunta, porque o conceito aqui é bem específico, né? Para o cadastro único, o CadÚnico. Que é a porta de entrada para tudo, né? Exato, a grande porta de entrada para vários programas sociais. Bom, para o CadÚnico, família são todas as pessoas que moram na mesma casa e que dividem as despesas, dividem a renda. Então, nesse seu exemplo, a amiga que mora junto, que contribui ali para as contas, ela entra assim. Seria considerada parte da unidade familiar para o cadastro e para o cálculo da renda. E aqui tem um ponto que nossa análise mostrou ser super importante. A renda informal. Aqueles bicos, sabe? Vender alguma coisa, uma ajuda de parente. Isso tudo tem que contar. Tem que declarar lá no CRAS. Tem que declarar. É fundamental. O material que a gente viu dá até um exemplo. Tipo, R$ 300 lavando roupa mais R$ 200 de ajuda de alguém. Pronto. São R$ 500 de renda familiar para informar. A orientação é ser transparente, né? Mas claro, sem exagerar, sem declarar uma renda fixa que não existe. É declarar o que realmente entra. Entendi. Ser honesto na declaração. Precisamente. E tão importante quanto declarar a renda certa é manter o CadÚnico atualizado, sempre. A recomendação é revisar tudo a cada 2 anos, no máximo. Ou antes, se tiver qualquer mudança importante na família. Tipo o quê? Mudou de endereço, a renda mudou para mais ou para menos, nasceu um filho, alguém saiu de casa, qualquer coisa assim. A desatualização, olha, é um dos motivos mais comuns de problema. Bloqueio, cancelamento. Faz sentido. O guia traz uns exemplos. Uma pessoa sozinha que ganha R$ 500 por mês, fixo, já está fora, né? Acima dos R$ 218. Mas uma casa com 2 pessoas e a renda total é 400. Aí dá R$ 200 por pessoa. Essa família já se enquadraria no critério de renda, né? E poderia receber o benefício base de R$ 600. Falando em valores, como funciona isso? Tem um valor fixo para todo mundo que entra? Tem um valor de partida, sim. É o benefício de renda de cidadania. Ele está fixado em R$ 600 por família elegível. Ok, R$ 600 é a base. Isso. Mas o interessante
é que esse valor pode aumentar. Existem outros benefícios adicionais que podem ser somados a esses R$ 600. Depende da composição da família de quem mora na casa. E o ponto-chave, eles são cumulativos. Você pode receber vários ao mesmo tempo. Ah, interessante. E que adicionais são esses? Como eles funcionam? São vários, pensados para necessidades bem específicas. Olha só, tem o benefício Primeira Infância. Esse adiciona R$ 150 por mês para cada criança de 0 até 6 anos completos na família. R$ 150 por criança pequena? Exato. Aí tem o benefício Variável Familiar. Esse tem algumas categorias. São R$ 50 a mais por gestante. Mas atenção, tem que estar com o pré-natal em dia, tá? Isso é uma condicionalidade importante. Entendi. E também são mais R$ 50 por cada criança ou adolescente que tenha entre 7 e 18 anos incompletos. Certo, crianças maiores e adolescentes. Isso, e tem um mais novo, o benefício Variável Familiar Nutris. São R$ 50 por mês para cada bebê com até 6 meses de vida. É um foco na alimentação nessa fase inicial. Nossa, são vários detalhes. O guia que a gente analisou tinha um exemplo prático, né? Da Ana. Acho que ajuda a gente a visualizar isso. Vamos ver. A Ana tem 2 filhos, um de 2 e um de 9 anos. Ela está grávida de 4 meses, moram 4 pessoas na casa e a renda total é R$ 800. Certo. Calculando a renda per capita, R$ 800 dividido por 4 pessoas dá R$ 200 por pessoa. Isso, R$ 200. Está abaixo do limite de R$ 218, então ela é elegível. Exato. Agora vamos somar os benefícios dela. Vamos lá. Seriam R$ 600 da base. Mais R$ 150 pelo filho de 2 anos, que entra no Primeira Infância. Certo. Mais R$ 50 pelo filho de 9 anos, que é o variável familiar. Isso. E mais R$ 50 por ela ser gestante, também variável familiar. Então, somando tudo, 600 plus 150 plus 50 plus 50 dá R$ 850 por mês para a família da Ana. Exatamente. E o guia até menciona um ponto importante. Não tem um limite de quantos benefícios variáveis desses a família pode acumular. Se tiver 3 crianças de 7 a 18, recebe 3 vezes os R$ 50, por exemplo. Nossa, isso faz bastante diferença no valor final, né? Com certeza. Mostra como o programa tenta se adaptar um pouco à realidade de cada família, né? Reconhecendo os custos diferentes. Entendi. Bom, a família viu que se encaixa, já tem uma ideia dos valores. Qual é o caminho agora? Como funciona na prática para começar a receber? O processo geralmente segue 4 etapas principais, bem definidas. A primeira, que é indispensável, é fazer o cadastro no CAD único. Isso tem que ser presencial, lá no CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social, perto de onde a família mora. Não tem jeito, tem que ir no CRAS. Tem que ir. A segunda etapa é a seleção. Depois que o cadastro está feito, o governo federal cruza essas informações com outras bases de dados para checar se a família realmente cumpre todas as regras do Bolsa Família. Uma verificação, então. Uma verificação. Se for aprovada nessa seleção, aí vem a terceira etapa, o pagamento. A família entra na folha de pagamento e começa a receber todo mês. O pagamento segue um calendário, né? Que é organizado pelo último dígito do NIS, o número de identificação social do responsável pela família. Ah, o famoso calendário do NIS. Esse mesmo. E a quarta etapa, que não acaba, é contínua, são as condicionalidades. Para continuar recebendo, a família precisa cumprir aqueles compromissos que a gente falou. Frequência escolar das crianças, acompanhamento de saúde, vacina, pré-natal. Certo. É a parte da transferência condicionada do nome, né? Exatamente. O benefício está ligado a essas ações que buscam, um desenvolvimento a longo prazo. Falando do cadastro no CRAS, parece que esse é o momento mais crítico, a porta de entrada mesmo. O que é essencial levar para não ter problema logo de cara? O guia deu bastante ênfase nisso. Deu sim e com razão. A documentação é um ponto muito sensível. Para a pessoa que vai ser o responsável familiar, o RF, o CPF é obrigatório. Sem ele, não faz o cadastro como responsável. O título de eleitor também pode ser pedido, mas o CPF é o principal. CPF é obrigatório para o responsável. Isso. E um documento de identidade oficial com foto. RG, CNH, carteira de trabalho, um desses. E um comprovante de residência recente. Conta de luz, de água. E se não tiver conta no nome? Aí, muitos CRAS aceitam uma declaração de residência. Vale checar antes do CRAS específico. E para os outros moradores da casa, tem que levar documento de todo mundo? Tem que levar. De todos que moram na casa.
O ideal é levar o máximo possível de cada um. Certidão de nascimento ou casamento, CPF se tiver é bom para todos, facilita muito. RG. Se alguém trabalha de carteira assinada, leva a carteira de trabalho. Para as crianças e adolescentes, a declaração da escola é super importante. Se tiver gestante, um comprovante do pré-natal. Para as crianças menores, a carteira de vacinação atualizada. Nossa, é bastante coisa para lembrar. E o guia que a gente viu alerta para erros comuns aqui, né? Esquecer documento. Sim. Cita até um caso de um Carlos que demorou 3 meses a mais para receber porque faltou um documento no dia. Imagina a frustração. Nossa, e fala da Ana também, do nosso exemplo, que teve o pedido negado 2 vezes por erro no preenchimento do formulário lá no CRAS. Pois é. Por isso a dica de ouro que a gente tira é: na dúvida, leva tudo de todo mundo da casa já na primeira visita. É melhor pecar pelo excesso. Ter paciência nesse dia para economizar tempo depois, né? Exato. E não é só levar os documentos. É prestar atenção na hora de preencher o formulário lá no CRAS. Na entrevista, tem que declarar todas as rendas, mesmo os informais, como a gente falou. Listar todas as crianças certinho, informar se tem gravidez, se as vacinas estão em dia. Qualquer coisinha errada pode atrasar ou travar tudo. Cadastro feito, tudo entregue. E aí? Como a pessoa sabe se deu certo, se foi aprovada? Hoje em dia está mais fácil acompanhar, né? Com a tecnologia, os aplicativos oficiais são o melhor caminho. O app Bolsa Família, o app Cadastro Único e o app Caixa Tem. Dá para ver o status por ali. Ah, pelos aplicativos. Sim, ou ligando no telefone 111 da Caixa, que é a central. E claro, sempre dá para voltar no Serras onde fez o cadastro e perguntar como está o andamento. Não precisa ficar só esperando em casa, né? Pode ir atrás da informação. Certo. Mas aí, mesmo depois de aprovado, não é garantia para sempre, né? O benefício pode ser bloqueado. O guia listou 5 erros bem comuns que levam a isso. Quais são? Como evitar? São pontos de atenção mesmo, para manter o benefício ativo. Vamos lá. Primeiro, não avisar mudança de endereço. Mudou de casa, tem que ir no CRAs informar. O ideal é fazer isso em até 30 dias. Atualizar o endereço é chave. Segundo, esquecer da atualização cadastral periódica. Mesmo que nada tenha mudado, a cada 2 anos tem que ir lá confirmar os dados. O cadastro vence, digamos assim. Colocar um lembrete no celular ajuda, né? Com certeza. Terceiro, declarar renda errada, geralmente para mais. Às vezes a pessoa fica com medo ou não entende direito e declara mais do que ganha. Tem que ser o mais preciso possível. Levar comprovante de despesa alta, tipo aluguel, pode ajudar o entrevistador do CRAs a entender a situação real. Quarto, não acompanhar a frequência escolar dos filhos. A escola informa, mas a família tem que garantir que a criança vá para a aula. Muita falta não justificada pode dar bloqueio. E o quinto, deixar o cadastro parado muito tempo sem resposta. Se passou, 60 dias, como o guia sugere, e não veio aprovação nem negativa, vale a pena procurar o CRAS para ver se não tem alguma pendência travando. Entendi. São cuidados contínuos, então. Exatamente. E se vier a negativa direto, o benefício é negado. Quais as razões mais comuns para isso acontecer? E o que dá para fazer? O guia trouxe uma tabelinha útil, né? Sim, uma negativa nem sempre é o fim da linha. Muitas vezes dá para corrigir. Os motivos mais comuns e o que fazer. Renda calculada errada. A família acha que o cálculo está errado, leva comprovante de renda, contra-cheque, declaração, o que tiver, no CRAS e pede reanálise. Certo. Cadastro desatualizado. Aí é simples. Agenda atualização no CRAS, corrige tudo e tenta de novo. Dados divergentes entre o governo e o CRAS. Às vezes dá diferença entre o que está no CadÚnico e o que o governo tem em outra base. Tem que pedir a correção no CadÚnico, lá no CRAS. Bloqueio por condicionalidades. Isso é mais comum depois que já está recebendo, mas pode acontecer. Leva comprovante da escola, da vacina, do pré-natal no CRAS para regularizar. E problema com o NIS, tipo ter 2 números. Isso. Se tiver NIS duplicado, tem que ir na Caixa Econômica pedir para unificar. E olha a Ana de novo aqui no exemplo. Ela teve o benefício negado por renda incompatível. Foi ver o que era. E aí?
descobriu que o CRAS tinha esquecido de colocar o bebê recém-nascido no sistema. Isso fez a renda por pessoa parecer mais alta. Quando corrigiu, incluindo o bebê, a renda baixou, ela foi aprovada e ainda ganhou os R$ 150 do Primeira Infância. Nossa, olha como um detalhe, né? Uma informação que faltou muda tudo. Mostra a importância de conferir tudo no cadastro. A precisão é a chave mesmo. Com certeza. Bom, superamos o cadastro, a aprovação, o dinheiro vai começar a cair. Como ele chega para a família? Quais são as opções? Basicamente, são 3 formas principais de receber. A mais tradicional é o cartão Bolsa Família, ou o cartão do Auxílio Brasil, que ainda vale para quem tem. Ele funciona como débito em lojas e permite sacar em lotérica, correspondente Caixa Aqui, caixa eletrônico da Caixa. O saque em lotérica não tem taxa, né? Mas tem limite. Geralmente não tem taxa na lotérica. O guia mencionou um limite de R$ 1.000 por saque. Vale conferir isso. A segunda opção, muito popular hoje, é o aplicativo Caixa Tem. Ah, o Caixa Tem? Isso. Ele cria uma conta poupança social digital gratuita para a pessoa. Pelo app dá para fazer muita coisa. Pagar conta de água, luz, boleto, fazer Pix sem custo, comprar com QR Code. Bem prático, mas precisa de celular com internet, claro. Exato. E a terceira forma é receber de uma conta corrente ou poupança que a pessoa já tenha na Caixa. O guia pondera que isso só vale a pena se a pessoa já usa essa conta para outra coisa, tipo receber salário, porque aí tem que ficar de olho em possíveis tarifas bancárias, né? Coisa que no Caixa Tem ou com o cartão social não acontece. Entendi. E se der problema bem na hora do pagamento? O dinheiro não caiu no dia certo, o cartão sumiu, o que fazer? Ia dar umas dicas. Dinheiro não caiu na data. Primeiro, checar nos apps, Bolsa Família, Caixa Tem, se está tudo ativo, se não tem aviso de bloqueio, se a data do NIS está certa. Se tiver tudo ok e não caiu, aí o caminho é o Ceras ou ligar no 111 para entender. Certo, verificar primeiro. Cartão perdido ou roubado. Primeira coisa, bloquear. Liga no 111 na hora. Depois, vai no Ceras pedir a segunda via, que normalmente é gratuita. O dinheiro fica seguro na conta digital, dá para usar pelo Caixa Tem enquanto o cartão novo não chega. Ufa, o dinheiro não se perde. Não se perde. E se o app Caixa Tem der erro no CPF? Isso geralmente indica algum errinho lá no CAD único. Tem que ir no Ceras, conferir e atualizar os dados. O material também deu umas dicas de organização financeira, né? Coisa simples, mas que pode ajudar. Sim, falou em definir prioridades, tipo 50% para comida, 30% para as contas, 20% para uma reservinha de emergência. Usar o Caixa Tem para evitar taxa, guardar comprovante. São lembretes válidos, né? Para tentar fazer o dinheiro render mais. Sim, com certeza. Para a gente cobrir bem o assunto, vamos passar por algumas perguntas frequentes que o material respondeu. São dúvidas que muita gente tem. Por exemplo, dá para receber Bolsa Família junto com outros benefícios? Dá sim. A acumulação é possível com vários outros, desde que a família se encaixe nas regras de cada um, claro. Os mais comuns são o auxílio gás, a tarifa social de energia elétrica, que dá desconto na conta de luz, e o BPC Loas, né? Para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Mas tem que ver a renda total, né? Tem. A renda total da família, somando tudo, não pode passar dos limites de cada programa. Tem regra para isso. E você mencionou antes a regra de proteção. Se a renda da família melhora um pouquinho, passa dos R$ 218 por pessoa, perde o benefício na hora. Não perde na hora, e isso é importante saber. Se a renda por pessoa passar dos R$ 218, mas ainda ficar abaixo de meio salário mínimo por pessoa, a família entra nessa regra de proteção. Ela continua recebendo metade, 50% do valor do benefício por até 2 anos, 24 meses. Ah, que bom! Mas olha, é fundamental que a família informe essa mudança de renda para o CRAS. Isso garante que ela entre na regra de proteção direitinho e não tenha problemas depois por omitir a informação. Entendi. Transparência sempre. Outra dúvida. Dá para fazer o cadastro pela internet? Não dá. O guia é bem claro. O cadastro no CadÚnico é presencial. Tem que ir no CRAS. O que pode existir em alguns lugares é um pré-cadastro online para adiantar algumas informações. Mas a entrevista, a entrega e validação dos documentos, tudo isso é pessoalmente no CRAS. Certo. E aquela situação? Moro com meu namorado, mas não somos casados no papel. Ele conta para a família do Bolsa Família? Conta sim. O critério do CadÚnico, como a gente viu, é morar junto e dividir despesa e renda.
O estado civil formal não é o que decide. Perdi meu CPF. Tenho título de eleitor. Posso usar o título para me cadastrar como responsável familiar? Olha, para o responsável familiar, o guia diz que o CPF é obrigatório mesmo. O título pode ser pedido junto como documento complementar, mas não substitui o CPF nessa função específica. Entendido. CPF é essencial para o responsável. E se a pessoa recebeu menos no mês, o que pode ser? Várias coisas podem causar isso. Uma criança pode ter mudado de faixa de idade, por exemplo. Fez 7 anos, saiu do primeira infância, R$ 150, e entrou no variável familiar, R$ 50. Ah, mudança de faixa etária. Sim. Ou pode ter faltado comprovar o pré-natal da gestante naquele período. Ou até um reajuste geral no programa. O melhor jeito de saber é olhar o extrato detalhado no app Bolsa Família ou no Caixa Tem. Lá geralmente explica. Onde sacar o dinheiro em espécie? Nos lugares de sempre. Casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, que tem em farmácia, mercado, e nas agências da Caixa. E se o benefício for bloqueado, o que fazer? O primeiro passo é descobrir o porquê. Os apps ou o telefone 111 costumam dar essa informação. Se for por não cumprir condicionalidade, escola, saúde, tem que regularizar. Pega a declaração na escola, o comprovante de vacina ou pré-natal e leva no CRAS para pedir o desbloqueio. Tem que correr atrás da comprovação. Isso. Tem uma situação familiar comum também. Minha filha tem 16 anos, já está no meu cadastro e teve um bebê. O bebê entra no benefício. Entra sim. E é muito importante atualizar o cadastro no CRAS o quanto antes. Idealmente, em até 30 dias do nascimento. O bebê entra na família, aumenta o número de pessoas, o que pode até ajudar na renda per capita, e ainda pode gerar direito a benefício adicional. O Nutris, R$ 50 até 6 meses, e depois o Primeira Infância, R$ 150. O CRAS vai orientar certinho na atualização. Entendi. Tem que atualizar rápido. E para quem está desempregado, como declara renda? Se não tem renda nenhuma. Nesse caso, tem que informar essa situação no CRAS. O guia sugere dizer algo como renda zero desde data do último trabalho, na entrevista. Levar a carteira de trabalho, mesmo sem registro, ajuda a mostrar a situação. Certo. Bom, além de evitar os erros, o guia falou em alguma estratégia para tentar acelerar a liberação, ou pelo menos evitar atrasos. Eles chamaram de follow-up ativo. Não é nenhuma fórmula mágica, mas sim um conjunto de boas práticas, né? Que é basicamente manter os dados no CadÚnico impecáveis, sempre atualizados. Cumprir o prazo de renovar a cada 2 anos, garantir que o preenchimento inicial foi completo e correto, e ficar de olho no status pelos apps ou telefone. Ser proativo. Se notar que está demorando muito ou se aparecer alguma pendência, ir logo no CRAS resolver. Não ficar parado esperando, né? Isso, e uma dica extra interessante que o guia deu. Se tiver na família alguma situação que pode ser prioritária, tipo gestante, criança bem pequena, menor de 2 anos, ou pessoa com deficiência, mencionar isso explicitamente no CRAS. Em alguns casos, isso pode dar alguma prioridade na fila de análise lá no sistema do governo. Não é garantido, mas vale a pena informar. Boa dica. E se mesmo fazendo tudo certo, a pessoa enfrenta um problema sério? Um bloqueio que parece injusto e não resolve, uma demora enorme para a resposta, ou até se sentir mal atendida no CRAS. Tem para onde recorrer? Tem sim. Para essas situações mais complicadas, quando já tentou resolver no CRAS, ligou no 1111 e nada adiantou, a orientação é procurar a Defensoria Pública da União, a DPU. A Defensoria... Eles podem ajudar em casos como valores atrasados que não são em mais de 3 meses, se a pessoa sentir que sofreu discriminação no atendimento, tiver erros repetidos do sistema ou do CRAS, prejudicando a família. E como faz para acionar a DPU? Tem que achar a unidade mais próxima. O site dpu.def.br ajuda a encontrar. Aí tem que levar os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência e toda a papelada do caso do Bolsa Família. Protocolo, carta de negativa, extrato, o que tiver. E a dica prática é chegar cedo, porque o atendimento costuma ser por senha e elas podem acabar. E olha quem voltou no exemplo, o Carlos. Aquele que demorou para receber por falta de documento. E aí, o que aconteceu com ele? Depois de esperar 11 meses por uma resposta que não vinha, ele procurou a Defensoria. Em 15 dias, com a ajuda da DPU,
O caso dele foi resolvido e ele recebeu R$ 1.700 de benefícios atrasados. Nossa, que diferença. Mostra que, em último caso, existe sim um caminho legal para buscar o direito. É um recurso muito importante. Com certeza. Mostra a importância de conhecer esses caminhos também, né? Fundamental, especialmente para garantir o acesso a programas sociais que são, assim, vitais para tantas famílias no Brasil. Uau! Cobrimos muita coisa mesmo, fica bem claro, né? O Bolsa Família não é só receber um dinheiro todo mês. Ele exige, como você disse, uma postura ativa das famílias. Um cuidado constante com os dados no cadastro único e cumprir os compromissos de saúde e educação. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Manter o cadastro único como se fosse um retrato fiel e atualizado da família é talvez o ponto mais crítico para garantir o acesso e a continuidade. E entender as regras, os valores, como o processo todo funciona, onde podem surgir os problemas, como a gente tentou detalhar aqui, isso dá mais segurança, mais autonomia para as famílias, né? Para elas poderem navegar nesse sistema. E para a gente fechar nossa conversa, o material que a gente usou inspira uma última reflexão. Um dos grandes objetivos do Bolsa Família, a gente sabe, é tentar quebrar o ciclo da pobreza, investindo na saúde e na educação da próxima geração. Pensando nisso, para além de só cumprir as exigências formais do programa, ir à escola, vacinar, que outras pequenas ações, talvez, ou hábitos as famílias poderiam tentar incorporar no dia a dia para potencializar o impacto desse apoio financeiro, que muitas vezes é temporário, nas oportunidades futuras dos filhos? Nossa, muito pertinente mesmo. Que conecta o benefício de hoje com a aspiração de um futuro diferente, né? Realmente uma reflexão valiosa, que vai além dos detalhes do processo e toca no propósito maior do programa. Fica a reflexão.